Bom dia, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton, com mais uma manhã de devocional Café com Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, querido. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso. Nós amamos o nosso Deus e nós temos uma gratidão muito grande, querido, no nosso coração pela obra que o Pai fez por nós. A palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu a vida do seu Filho único, Jesus, para morrer por nós naquela cruz. Então, querido, eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração pela obra da redenção que Jesus fez por nós lá na cruz. A palavra diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça nós somos salvos, isso significa favor merecido. Nós não merecemos nada de Deus, mas mesmo assim Ele nos amou. Querido, eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração nesta manhã sobre gratidão. Hoje a gente vê muitas pessoas ingratas e pessoas rebeldes. Talvez você conheça alguma pessoa ingrata, talvez você seja uma delas. Uma pessoa que por causa da ingratidão, por causa da impaciência, isso tem gerado rebeldia em nosso coração. Uma revolta constante contra Deus, contra as pessoas, porque as coisas não acontecem do nosso jeito, ao nosso modo. Querido, Moisés conviveu com uma nação rebelde. E certa vez a rebeldia do povo de Israel foi tão grande que o Senhor permitiu que serpentes venenosas entrassem no acampamento dos hebreus e matassem muitas pessoas. Irmãos, a rebeldia, a revolta, a ingratidão é como o pecado de feitiçaria diante do Senhor. E muitas vezes nós pagamos um preço terrível por causa dela. Aí eu penso, será que o coronavírus não é um preço que nós estamos pagando no dia de hoje por causa da nossa revolta contra Deus, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa ingratidão? O tema de hoje é a serpente de bronze. Se você quiser ler comigo, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 em diante. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no meio do caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi até Moisés arrependido e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor, o nosso Deus, e contra você, Moisés. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós a serpente venenosa. Então Moisés orou pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque ela sobre uma haste de madeira. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou ela sobre uma haste de madeira. Quando alguém era mordido por alguma cobra e olhava para a serpente de bronze, ficava curado naquele momento. Querido, neste texto que nós lemos hoje, nós vemos a rebeldia do povo de Deus, a ingratidão, a revolta contra o Senhor. O versículo 4 diz que o povo perdeu a paciência no meio do caminho para a terra prometida. Querido, quantas vezes também nós não perdemos também a paciência no dia a dia, na jornada da vida? É assim que está acontecendo com a nossa geração, a geração passada no tempo de Moisés. Nós perdemos a paciência, querido, porque muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, no nosso momento, na nossa hora, do nosso jeito. A gente vê isso acontecendo com nossos filhos. Eu tenho 2 filhos e eu tenho experiência disso. Todas as vezes que nossos filhos querem alguma coisa, eles querem na hora deles, do jeito deles, e tem que ser da forma deles.
E quando a gente não dá na hora deles aquilo que eles pedem, quando a gente não favorece eles com aquilo que eles querem, muitas das vezes eles se revoltam, eles reclamam, eles murmuram, eles fazem biquinho. E muitas das vezes, querido, nós agimos como nossos filhos também. Às vezes nós pedimos as coisas para Deus e as coisas não acontecem do nosso jeito, como agora está tendo esse surto, essa praga, né, do coronavírus, essa peste que veio sobre a terra, que está marcando a volta do Senhor Jesus. Então, às vezes, nós estamos parados em casa agora e você está murmurando, você está reclamando da situação, você está blasfemando contra Deus. Muitas das vezes nós reclamamos, nós murmuramos e nós esquecemos como nossos filhos esquecem. Nossos filhos esquecem, querido, do nosso favor constante, favor merecido. Querido, quantas coisas boas você já não deu para os seus filhos, mesmo sem eles merecer. Isso significa graça. Você favoreceu eles sem eles merecer. E agora, só porque você não deu aquilo que eles queriam, agora eles se revoltaram contra você. Já diz que você não é mãe deles, que você não é pai deles, que você não merece o amor deles. Tudo por causa de uma coisa tão pequena. Eles rejeitam algo tão grande, que é a família, que é o pai, que é o amor do pai, que é o amor da mãe. Assim também é a humanidade, querido. Por causa de coisas tão pequenas, coisas tão corriqueiras do dia a dia, a gente reclama, a gente murmura, a gente esquece do sacrifício de Jesus lá na cruz por nós, e nós murmuramos, e nós começamos então a blasfemar, nós ficamos impacientes. A impaciência, querido, a ingratidão vai nos levar à murmuração e à revolta contra Deus, a revolta contra a família, a revolta contra o nosso governo, contra o presidente, contra todos, querido. Tudo por causa da ingratidão. Um filho ingrato se torna um filho rebelde. Um filho impaciente, ele é impaciente é porque ele é ingrato. Porque quando nós lembramos daquilo que Deus faz, daquilo que as pessoas nos favorecem, nós temos no nosso coração a gratidão. Olha o que diz aqui no Salmo de número 103 sobre a gratidão. Nós não devemos nunca esquecer daquilo, querido, que Deus fez por nós. Diz assim no Salmo 103, bendize a minha alma, versículo 2, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Querido, a gente não pode esquecer de nenhum dos benefícios. Quem era você? Quem era eu? Onde nós estávamos? Onde nós estamos hoje? Tudo por causa da graça, do amor de Deus. Ele fala assim que a gente não deve esquecer. E depois ele começa agora o salmista Davi no versículo 3, Salmo 103, a partir do 2, agora no 3. Ele começa a enumerar as obras do Senhor. E aqui ele começa a falar da obra da redenção que Jesus fez lá na cruz. Ele diz assim, nós não devemos esquecer que é Ele, Jesus, o Pai, nos perdoando lá na cruz. É Ele que perdoa todos os nossos pecados, querido. É o Senhor. Deus perdoou os pecados da nação de Israel e de todos os gentios que somos nós, através do cordeiro que foi colocado na cruz, que simbolizava a serpente de bronze que Moisés colocou lá na haste. Querido, olha que interessante, no texto diz que o povo estava insatisfeito, que o povo estava murmurando, reclamando, Moisés, por que o Senhor tirou nós do Egito para morrer nesse deserto, onde não há pão nem água? Querido, eles diziam, nós estamos enjoados dessa comida ruim, estamos enjoados do maná, estamos enjoados da água que Deus faz brotar da rocha, que ele era coisa simples. Muitas das vezes que nós reclamamos, o povo não estava satisfeito com aquilo que era básico, ou seja, aquilo que era suficiente para sobreviver. Muitas das vezes nós reclamamos porque nós rejeitamos aquilo que é básico, que é o pão, que é a roupa, é o comer, beber, o vestir, como Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 6. Nós começamos a reclamar porque queremos coisas grandes e nós esquecemos que Deus nos deu coisas grandes, que é a vida, o corpo. Que Deus deu a vida, Ele vai dar o mantimento. Se Ele deu o corpo, Ele vai dar vestimento. A vida é algo grande, o corpo é algo grande. O corpo é complexo. Deus nos dá saúde todos os dias. Mas aqui o povo reclamava porque não estava satisfeito com o maná que Deus dava, que era a providência básica do dia a dia. E eles reclamavam e murmuravam, não tinha gratidão no coração.
Querido, nós queremos sempre mais e mais. Somos como uma sanguessuga, como diz no livro de Provérbios. Somos como uma sepultura que nunca está satisfeita com os corpos que tem, mas sempre quer mais e mais corpos. Assim é a humanidade, que vai de mal a pior por causa da ingratidão, por causa da impaciência, porque rejeita as coisas básicas da vida. Querido, nós não podemos rejeitar. O povo se arrependeu, o povo falou: Moisés, tem misericórdia de nós, olha o Senhor. Moisés orou, e diz o texto que Deus teve misericórdia, Deus tinha uma estratégia. Deus falou assim: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque sobre a madeira, quem for mordido pela cobra, e olhar para a serpente de bronze na madeira, vai ser curado, vai viver e não vai morrer. Moisés fez a serpente, a palavra diz que ele colocou sobre a haste de madeira, quando alguém era mordido pela cobra venenosa e olhava para a serpente de bronze, a pessoa ficava curada naquele momento. Querido, interessante que esse texto nos revela aquilo que Deus fez lá na cruz por nós. A palavra de Deus diz que Deus mostrou a solução para Moisés, era fazer a serpente de bronze e colocar num poste de madeira. Quando alguém era picado, olhava para a cobra, para a serpente de metal, e era curado, era salvo naquele momento. Em João capítulo 3, olha que interessante, falando sobre o Salmo 103 da redenção, a gente vai voltar daqui a pouco. Olha o que diz em João capítulo 3 sobre a serpente de bronze, que era uma ilustração do que Deus ia fazer no futuro. João 3,14, Evangelho de João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário, Jesus disse, que o Filho do Homem, que era o próprio Jesus, seja levantado numa cruz, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, querido, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que aqui tem um versículo, querido, que diz assim, versículo 18, João 3,18. Quem crê em Jesus, no sacrifício que Jesus fez no nosso lugar, morrendo no nosso lugar, quem crê nele tem a vida eterna. Mas ele diz que quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Querido, se nós rejeitarmos essa salvação, nós vamos perecer. Nós não podemos rejeitar a vida eterna, a salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aqui no texto diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele colocou o seu Filho sobre uma cruz no nosso lugar. Querido, nós, aqui nesse texto nós lemos da serpente de bronze. A nação de Israel, a rebeldia, o povo rebelde, representa a humanidade. Representa o meu pecado, o seu pecado, a ingratidão. Filhos rebeldes, filhos impacientes, filhos revoltados. E agora, o povo arrependido representa o nosso arrependimento. A palavra diz: arrependei-vos e creiam no Senhor Jesus para que sejam salvos. O povo se arrependeu, o povo chegou até Moisés e Deus deu uma solução, que era a serpente de bronze colocado na madeira. Quem era picado pela cobra venenosa olhava para a serpente e ficava curado. Assim também eu e você, querido. Quando nós somos picados pelo pecado, o pecado nos picou. O pecado picou Adão lá no Jardim do Éden. Ele foi expulso do Jardim do Éden por causa do seu erro, da sua transgressão. O pecado de Adão passou a toda a humanidade. A Bíblia diz que todos os pecados estão afastados da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que Deus viu que o homem estava perdido, que o filho dele estava perdido, e ele deu uma solução, que era colocar o seu filho na cruz. Jesus, ele enfrentou todo o julgamento de Deus, todo o juízo de Deus naquela cruz, por causa de você, querido, e por causa dos meus pecados. Não eram os pecados dele que Jesus estava carregando na cruz. Lá em Isaías 53, Isaías diz que eu achava que era por causa do pecado dele, mas Isaías reconheceu que era por causa da transgressão do povo, da humanidade, que Jesus estava morrendo naquele lugar. Ele derramou sangue para purificar o nosso pecado. Ainda, querido, há chance para você, ainda há chance para mim. É crer no Senhor Jesus, não em nossas obras. As boas obras não salvam o homem. O que salva é a obra que Cristo fez na cruz. Então, aqui só para encerrar, diz aqui no texto, no Salmo 103, bendiz a minha alma, não esqueça de nenhum dos seus benefícios.
É Jesus, é o Pai que nos perdoa de todo o nosso pecado através do sacrifício de Jesus na cruz. É Ele quem cura todas as nossas enfermidades, querido. Não tem coronavírus, não tem poder sobre a sua vida. É Jesus que levou toda a enfermidade na cruz. É Ele quem tirou a nossa alma da cova, do Hades, do inferno. E nos redimiu, nos libertou, nos comprou com o seu sangue. É Ele que nos coloca no lugar da coroa da condenação e nos coloca uma coroa de graça e de misericórdia. Tudo isso é obra da redenção, é obra de Jesus lá na cruz do Calvário. Querido, antes de orar por vocês, eu lembrei de uma canção e eu gostaria de cantar com vocês, que fala sobre gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz. Ao tornar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tem derramado meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Deste vida, te entregaste tudo ali, vida eterna concedeste ao morrer. No teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti, Senhor. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Te damos graça pelo sacrifício perfeito que Jesus fez por nós ali na cruz. Pai, se nós somos salvos, não é por mérito, Senhor, mas é por obra da Tua graça, favor merecido. Pai, tudo que nós temos é a Tua graça, Senhor. A esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, Senhor, é obra da Tua graça, é obra do Teu amor, Pai. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pela cura divina, Senhor, pela provisão, pelo pão de cada dia, pela sua misericórdia, Senhor. Ó, Senhor, a minha oração pelos teus filhos nessa manhã, Pai, é que nós não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiz a minha alma, Senhor, e que tudo que há em mim, que bendito o santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, que não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele lá na cruz quem perdoa todos os seus pecados. É Ele quem cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem redime a nossa alma da cova, da perdição. É Ele quem nos dá uma coroa de graça e de misericórdia. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E lembre, não esqueça
Seja grato a Ele. Compartilhe, querido, essa mensagem com as pessoas que estão atribuladas, estão desanimadas neste momento com medo. E fala para eles que a resposta de Deus é Jesus. Que a resposta de Deus é a serpente que Deus colocou na haste para curar a rebeldia do povo. A serpente é Jesus, querido. A solução é Jesus. Jesus foi colocado naquela cruz. E Jesus, aleluia, Ele suportou o veneno do nosso pecado naquela cruz para nos conceder graça e misericórdia. Então adore o Senhor, glorifique o Senhor nesse dia, adore, exalte Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. E que Deus abençoe vocês. Até amanhã com mais uma palavra de Deus. Aqui é o pastor Cleverton de Pedregulho, esposo da pastora Milena, que tem 2 filhos, a Isabela e o Gabriel, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Pedregulho. Que Deus abençoe vocês, querido. Fique com Deus. Um beijo no coração.